Fala projetistas fora do comum, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje nós vamos responder uma dúvida que é muito comum, essa é uma dúvida que fazem muito para mim e que realmente é muito interessante, que é o Arduino com código aqui. Ele consegue ficar executando esse código por quanto tempo? E além disso nós vamos ver quantas vezes você pode carregar um código para o Arduino. Então nós vamos ver dois aspectos de duração, quanto tempo ele pode rodar um código, né? E quantas vezes você, como projetista ali, desenvolvendo seus protótipos, pode carregar um código nele. Vai ser bem massa, então bora dar uma investigada. Mas antes da gente continuar pro vídeo, deixa eu te convidar para um evento muito massa que eu vou fazer aqui no YouTube, que é a Semana do Arduino, um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te mostrar como destravar sua lógica de programação com Arduino para que você desenvolva seus próprios projetos, mesmo saindo do zero. Vai ser uma sequência de aulas que eu vou dar no dia 5, 7, 9 e 11 de abril aqui no canal. Para você participar, você tem que se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição, mestresdoarduino.com. Quem tiver inscrito aqui vai receber materiais extras que vai te ajudar muito na sua jornada rumo a se tornar um mestre do Arduino. Quem assistir todas as aulas e tiver inscrito aqui no link abaixo, também no final vai receber um certificado muito massa do evento. E para quem está ansioso para ser aluno do meu curso Mestres do Arduino, calma, assiste a Semana do Arduino primeiro, que lá você já vai adquirir bastante conhecimento, e ao final da Semana do Arduino eu vou liberar as inscrições para o meu curso. Lembrando que as vagas são limitadas e, estando inscrito aqui, aumenta a sua chance de conseguir uma vaga. Nos vemos no dia 5 de abril e bora pro vídeo. Quando eu falo de Arduino, eu estou me referindo a essa placa inteira, né? A placa de prototipagem. Porém, antes vamos falar somente da duração do microcontrolador aqui, o Atmega 328P. Para isso eu posso olhar informações do próprio fabricante no datasheet. Então estou aqui com o datasheet do Atmega 328P. Esse datasheet é válido para outros tipos de microcontroladores também. Logo de cara nós temos a seguinte informação, ó, que ele está mostrando aqui alguns segmentos de memória do tipo não volátil de alta resistência. Então ele já afirma aqui que as memórias do microcontrolador Atmega 328P são de alta resistência, mas de alta resistência quanto? Logo aqui embaixo nós temos a descrição dos ciclos de gravação, né, que seria do tipo escrita e apagada, né, escrita e apagar, né, o ciclo de gravação, tanto da memória flash quanto da EEPROM. Para a memória flash, nós podemos fazer 10.000 ciclos garantidos de integridade da memória flash. Após esse período, ela vai começar a perder dados, né, esquecer dados. Então nós já temos uma resposta para quantas vezes você pode carregar o programa para o teu Arduino. No máximo 10.000 vezes. Talvez um pouco mais ou um pouco menos, mas o que é garantido é 10.000 vezes. Depois disso, a memória flash, que deveria reter a informação mesmo sem energia no Arduino, né? Essa é a função dela, por isso que o seu código não some quando você desliga o Arduino e liga ele de novo. Ela vai começar a perder dados e ela não vai servir mais para o propósito na qual ela foi feita. 10.000 ciclos de gravação são muitos ciclos. Para vocês terem uma noção, eu trabalho com Arduino desde 2011, um pouquinho antes, e eu nunca consegui fazer tudo isso de gravação em Arduino. Claro que eu trabalhei com diversos outros Arduinos, então o ciclo de gravação foi distribuído entre eles, né? Mas mesmo assim, muitos ciclos, dá para você fazer diversos projetos. Muita gente pensava que não tinha limite, que era indeterminado. Inclusive eu fiz uma enquete no meu Instagram, MarlonNardW, e o pessoal lá, a maioria votou que a duração era indeterminada, e não é. Tem sim uma duração. A parte mais frágil do microcontrolador, né, vai ser as memórias. Elas são as partes mais complexas de fazer e as mais sensíveis. Agora na memória EEPROM, nós temos 100.000 ciclos de gravação. Ó, já é bem mais. A memória EEPROM do microcontrolador do Arduino Uno, ela é um tipo de memória não volátil também. Isso significa que quando você desenergiza o Arduino, ela ainda retém os dados. Ela é uma memória que você utiliza para poder salvar dados à parte do seu código, né? Na memória flash fica armazenado o código que você escreveu na ideia do Arduino, a memória de programa. Já é para você guarda alguns dados à parte, como por exemplo a senha que um usuário cadastrou num keypad, por exemplo. A memória EEPROM, ela é muito mais lerda de acessar do que a flash. Porém, a vantagem dela é que nós temos 100.000 ciclos de escrita e leitura. Muito bom, né? É ciclo pra caramba. Se você tivesse feito um sistema que armazenasse a senha, por exemplo, de algum usuário, ia durar lá 100.000 ciclos de leitura e escrita. Daria para armazenar muitas senhas. É por existir esse limite
que eu alerto os meus alunos do meu curso Mestre do Arduino para tomar cuidado na hora de manipular a EEPROM. Porque se dentro de um loop que ocorre muito rápido, você manda escrever dentro dela e apagar, você vai acabar matando sua EEPROM prematuramente. Voltando aqui para o datasheet, nós temos ainda outra informação de durabilidade, que é a memória vai conseguir reter dados, mesmo sem nenhum ciclo de escrita, né? Imagina que você fez só um ciclo, você gravou uma memória na flash. Essa memória vai ficar na flash e também na EEPROM por no máximo 20 anos, se o microcontrolador for mantido a 85 graus, ou por 100 anos, se ele for mantido a 25 graus, cara. É tempo pra caramba, mesmo o microcontrolador sendo mantido a 85 graus Celsius, que quase nenhuma aplicação vai precisar com que o microcontrolador seja mantido nessas temperaturas. Eu não consigo imaginar quase nenhuma aplicação para isso. Tem uma observação aqui, vamos dar uma olhada. Aqui está escrito que os resultados da qualificação da confiabilidade mostra que a retenção de data projetada ela vai falhar numa taxa menor do que 1 parte por milhão depois de 20 anos a 85 graus Celsius ou a 100 anos a 25 graus Celsius. Então isso significa que mesmo que você mantenha o seu microcontrolador a 85 graus, depois de 20 anos exposto a esses 85 graus, ainda ele não vai simplesmente parar de funcionar toda a memória. Ele vai perder a uma taxa de 1 parte por milhão, né? 1 ppm. Então, por exemplo, se ele tivesse 1 milhão de bytes, depois desse tempo ele ia perder 1, por exemplo. Mas entenda o seguinte, que a memória já não é mais confiável depois desse tempo exposto a essa temperatura. Como a temperatura ambiente no Brasil aqui varia entre 20 a 35 graus Celsius, nós podemos pôr uma duração média ali de uns 60 anos por aí da memória, o que é tempo pra caramba. No datasheet do microcontrolador eu não achei mais nenhuma informação sobre a vida útil dele, porém nós temos alguns exemplos da vida real que demonstram como microcontroladores podem durar, mesmo em tecnologias antigas. Por exemplo, o canal The 8-Bit Guy, né? o cara de 8 bits. No canal dele, ele mostra diversos computadores da década de 70 e 80, como o Apple II, como o Commodore, como o TRS-80, né? Que são computadores antigos da década de 70 e 80, que ainda continuam funcionando. E eles possuem microcontroladores, microprocessadores e memórias que inclusive não têm a mesma qualidade do que hoje e ainda estão funcionando em partes, né? Em partes eu digo porque ele acaba tendo que trocar alguns capacitores eletrolíticos, que inclusive são os componentes que mais se desgastam em um circuito praticamente. Outra prova de durabilidade do Arduino que eu tenho, aqui na minha bancada eu tenho um teclado na qual eu ligo e desligo as luzes, ó, se eu apertar 1 aqui, desliga essa luz, né? Se eu apertar 5, desliga a luz de fundo, eu controlo o ferro de solda e por aí vai. E eu tenho um Arduino Mega rodando essa programação há 3 anos praticamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca desliga, só quando acaba a energia eventualmente. E nunca deu um problema, nunca deu uma falha, tá rodando tranquilo. Mais um exemplo de como microcontroladores, microprocessadores e memórias duram bastante também, são sistemas de injeção eletrônicas de carro. Vamos pegar, por exemplo, quer ver? Esse BMW aqui, ó. Esse BMW é o 323i Sedan 2.5 AT 2000. Ele é do ano 2000, já tinha injeção eletrônica, claro, para esse BMW aqui. E você encontra esses carros no Brasil funcionando tranquilamente com a central eletrônica original. Então, quer dizer, o microcontrolador, o microprocessador, o FPGA que seja, e as memórias dele ainda estão funcionando mesmo depois desses 21 anos. Inclusive você encontra carros mais antigos da década de 80 com injeção eletrônica funcionando também nesses programas como Joia sobre Rodas que mostram recuperação de carros. Então já deu para ver por aí que microcontroladores duram muito tempo, né? Eles não duram tempo indeterminado, mas para a maioria das aplicações que nós temos dura bastante tempo. Agora, quando a gente fala em Arduino, a gente não fala só do microcontrolador, a gente fala da placa também. E essa placa tem outros componentes, né, como transistores, circuitos integrados. Esses componentes, transistores e circuitos integrados, eles têm uma data de validade, digamos assim, indeterminada, né? Indeterminada. Esses componentes duram de forma indeterminada, tanto até que eu nunca achei nenhum datasheet dizendo o quanto que um componente dura ou quanto que ele vende. Porque são semicondutores, são muito bem fechados, né? São muito bem enclausurados e não se deterioram ao longo do tempo.
Agora, no Arduino nós também temos capacitores, e inclusive capacitores eletrolíticos. Esses sim têm uma data de validade maior, principalmente quando eles são expostos a uma fonte de alimentação ruim, com alto ripple. Isso força esses capacitores e drena a vida útil deles. Então dizer com muita precisão quanto tempo um capacitor eletrolítico dura, assim como o microcontrolador, depende muito, porque depende de vários fatores, como temperatura, fonte de alimentação e por aí vai. Mas eu posso pegar como exemplo aqui a placa-mãe do meu computador, que ela é de 2013, e ela está rodando praticamente todo dia, umas 10 horas por dia, até agora, até 2021, e eu nunca troquei os capacitores eletrolíticos da placa. Então capacitores podem durar décadas, se bem alimentados, com uma fonte correta, ou podem não durar nem sequer um ano se expostos a situações extremas como alta temperatura, porque um capacitor eletrolítico ele é muito influenciado pela temperatura, e também, como eu já citei, ripples, oscilações em fontes. Falando em alimentação, quando for alimentar seu Arduino, é essencial para a vida longa dele que você alimente com uma fonte de qualidade, uma fonte sem ruídos, uma fonte com eficiência. Faz o seguinte, se você tem algum projeto que você fez com Arduino, não importa qual, e que ele está ligado durante um bom tempo já funcionando, conta para mim aqui nos comentários, eu quero saber. Vai ser bem legal a gente iniciar essa discussão e colocar conhecimento nos comentários. Até agora a gente falou da durabilidade dos componentes do hardware, tá? Porém, o software que você desenvolve, a forma na qual você programa o Arduino também interfere no quanto tempo ele vai ficar rodando a sua aplicação de forma satisfatória, sem crashar seu código, né? Sem bugs. Então, um bom programador ele vai ter que fazer uma programação que evita erros a longo prazo. Quer ver um exemplo de erro a longo prazo que pode acontecer com seu software com Arduino? Bom, se você utilizar millis para fazer algum tipo de temporização, e millis é uma função nativa do Arduino, que retorna o tempo em milissegundos passados desde que o microprocessador iniciou, né? Esse valor de millis ele é armazenado dentro de uma variável do tipo unsigned long, ou seja, uma variável que tem um tamanho de 4 bytes e ela vai armazenar dados somente positivos, por isso que ela é do tipo unsigned, não sinalizada. Ela não armazena valores que têm sinal, ou seja, só os positivos. Em 4 bytes, fazendo as contas, né, 2 elevado a 32 bits, nós vamos ver que nós vamos conseguir armazenar 4.294.967.296 valores. Como millis retorna o tempo em milissegundos, nós vamos conseguir armazenar então 4 bilhões e poucos de milissegundos dentro. Então imagina que você fez uma aplicação com millis. Você fez o LED piscar lá, você está controlando o display e você está usando esse valor de millis e você não considerou que uma hora esse valor de millis vai chegar no máximo. Vai chegar no máximo e depois vai estourar. O que é estourar? É esse valor chegar no máximo e voltar para zero. Se você não considerou essa hipótese no seu programa, você fez errado. E o teu programa vai dar um bug depois de quanto tempo? Bom, se millis armazena 4 bilhões e poucos de milissegundos. Para a gente converter em segundos, basta dividir por 1000. Para converter em minutos, basta dividir por 60. Para converter em horas, basta dividir por 60 de novo. Para converter em dias, dividir por 24. Então a gente vai ver que a função millis ela vai estourar o seu valor depois de 49,71 dias, ou seja, sua aplicação vai funcionar por 49 dias. Antes de chegar no dia 50, já vai dar algum erro. Então, se você não considerou esse estouro, sua aplicação vai simplesmente parar de funcionar. E esse tipo de erro aqui no código, ele é bem difícil de detectar. Por exemplo, você fez uma aplicação para o teu cliente, e daí você testou durante uma semana. Aí você fala, não, filé, tá funcionando uma semana direto, 24 horas por dia, como que não vai funcionar? Pois é, depois de 50 dias pode parar. E isso é só uma dos erros que você pode cometer que causa um problema no seu código a longo prazo. Existem diversos outros erros que você pode cometer também que causam problemas no seu código a longo prazo, tá? E existem maneiras de programar certo, de resolver isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor quanto tempo o Arduino dura nessas condições citadas e dessa forma você está mais apto a escolher se o Arduino é ou não bom para o seu projeto. Não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar esse vídeo e se inscrever para a Semana do Arduino, tá? Te vejo no próximo vídeo com mais um projeto tutorial.